E essa transmissão, né, essa live vai ficar gravada, então eu vou aproveitar para retomar um pouquinho do conteúdo de ontem. Assim, o pessoal que ver esse vídeo depois também consegue ter acesso às 3 leis do amor. Eu vou falar bem resumidinho, para a gente poder começar a trazer as questões, as dúvidas, e aí eu quero muito contar com a interação de vocês. Aconteceram muitas coisas interessantes de ontem para hoje. Eu já tive várias devolutivas, né, de como foi o nosso estudo. Então, eu quero continuar. Boa noite, Valéria, minha irmã querida. Que bom. Olha só, a família chegou primeiro. Muito bom, gosto disso. Então, a gente tem 3 leis, né, que regem o trabalho com a constelação familiar. A primeira lei a gente chama de lei da hierarquia, que fala que quem nasce primeiro tem mais direitos e também mais deveres dentro do sistema familiar. Isso significa, na prática de trabalho com as constelações, que um avô e uma avó podem trabalhar pelos seus filhos e netos, mas uma filha não pode trabalhar pelos seus pais, né? Dentro desse trabalho com a constelação. Por quê? Porque essa ordem precisa ser respeitada. Então, quem nasce primeiro é maior e, portanto, influencia mais no destino das futuras gerações. Isso, na verdade, é uma coisa muito legal da gente observar dentro do trabalho, porque, por exemplo, uma criança, né, eu vou voltar a falar disso, né, mais para frente, mas para aproveitar esse gancho, uma criança, ela não tem consciência de si, né? Então, ela não teria como trabalhar por ela. Mas se os seus pais, né, se o pai, a mãe, ou mesmo que tem responsabilidade, que tem amor por aquela criança, sentem a necessidade, colocam à disposição para trabalhar por essa criança, a gente pode ter bons resultados no tratamento da criança, né? E isso vale também para questões que não são tratáveis, né, curáveis, dentro da medicina convencional. Então, por exemplo, casos de autismo, né, questões psíquicas, psiquiátricas, né, essas questões que a criança traz por uma fidelidade ao sistema. E a gente vai entender um pouquinho melhor esse conceito também, já um aprofundamento da lei de equilíbrio. Então, vamos lá. Nós temos a lei da hierarquia. A segunda lei que a gente conversou ontem, que eu vou retomar, então, é a lei do pertencimento, que diz que todo mundo que faz parte do sistema tem o direito de permanecer nele, né? Então, nossa prima está lá no Canadá, vem participar com a gente hoje, ela faz parte do nosso sistema familiar, independente da distância, né? Se nós temos pessoas na nossa família que já morreram, né? Que não estão mais aqui no plano físico, elas também continuam fazendo parte do nosso sistema. As pessoas que não nasceram, né? Os abortos, as crianças que foram gestadas por algum tempo, por menor que seja, e não chegaram a encarnar no planeta Terra. Essas crianças também fazem parte do sistema. E uma das coisas mais bonitas, né, do pensamento sistêmico, na minha opinião, diz que essas crianças, elas passam a atuar como anjos da guarda dos irmãos que nasceram, quando existem, né, essas crianças. E elas devem ser consideradas. Então, uma mãe que teve 4 filhos e 2 não nascidos, né, 2 que foram abortados, ou espontaneamente, ou for provocado o aborto, não faz diferença, esses filhos deveriam ser considerados, contados, né? Então, eu sou mãe de 4 filhos. É muito importante dar lugar para essas crianças que não nasceram dentro do sistema.
E isso é uma coisa legal da gente falar, é uma informação muito relevante, né? Porque quando a gente abre o trabalho, né, quando a gente abre o campo sistêmico, muitas vezes a gente percebe que certas desordens que se repetem na família acontecem justamente por causa dessas crianças que não nasceram e não são reconhecidas como parte do sistema, são excluídas, né? E isso é inconsciente, claro, né? Então, o que o pensamento sistêmico sugere? Que se dê lugar no coração, né, para a presença desses espíritos, dessas almas, né, que fazem parte do sistema, e também podem ser feitos rituais, né, para honrar essas vidas, rituais que sejam construídos com muito amor, né, com muita delicadeza por essas mães, né, que passam por essa situação tão difícil, né, que é o aborto, uma situação muito delicada. E o que a gente percebe, né, não só no pensamento sistêmico, mas em outras linhas de trabalho terapêutico, é que o aborto, ele é uma vida da mulher, né? No seu útero, no seu corpo e também na sua psique, no seu emocional, né? É muito comum, né? No trabalho terapêutico, a gente conversando com as mulheres, em algum momento surge, né? Essas histórias e elas sempre vêm carregadas de um conteúdo emocional muito intenso. Então, a constelação cuida disso como? Dando lugar para essas histórias e para esses seres, né? Dentro do sistema familiar, acolhendo, né? Dando espaço, certo? É muito importante isso, faz muita diferença no equilíbrio emocional, no equilíbrio da saúde também, né? Dessas mamães. E a terceira lei, né? Boa noite, beijo, Lu. Olá, queridas. A gente está fazendo uma breve revisão, né, das leis do amor ontem, e aí, de ontem, ainda estou acrescentando mais algumas informações também. Então, a terceira lei que a gente considera, né, importante para fundamentar o trabalho com relações familiares é a lei do pertencimento. Já falei do pertencimento. É a lei do equilíbrio. Sendo que esse equilíbrio é o equilíbrio entre dar e tomar, tá? Não é um dar e receber, né? Porque muitas vezes esse movimento não acontece, e aí a gente fica ali passivamente esperando receber e não recebe. Então, é um dar e tomar aquilo que nos pertence, tá? Aquilo que o sistema disponibiliza para nós. E isso é muito importante, por exemplo, quando uma das perguntas, né, que surgiram de ontem para hoje, um dos temas que eu quero abordar hoje, posso retomar isso mais para frente, mas também já adiantando que é muito importante ter essa consciência, né, do equilíbrio entre dar e tomar, quando a gente pensa na questão da prosperidade, porque muitas vezes o sistema familiar ele está sobrecarregado com uma energia de pobreza, por exemplo, né? Então, naquele sistema familiar, ninguém obteve sucesso profissional ou conseguiu se destacar na sua vida de modo a ter prosperidade, abundância, né? E aí, o que acontece? Isso gera uma fidelidade ao sistema. E aí, por várias razões que a gente vai tentar entender um pouquinho também, que são, a gente chama de emaranhamento, né? E quando a pessoa, ela deseja, né, mudar essa chave, né? Então, não, eu quero, eu mereço, né? Eu estou me dedicando e eu preciso também, né? A gente está vivendo aqui nesse mundo terra, a maioria de nós precisa de dinheiro, né? Para se manter. A gente vive num sistema em que ainda essa é a base de troca, né? É o dinheiro. Então, quando a pessoa fala, né, eu quero a prosperidade, eu quero abrir a minha vida para que essa abundância chegue,
Muitas vezes, isso é reconhecido internamente, lá no inconsciente, como uma traição ao sistema. E aí é muito difícil, né? Porque a pessoa dá um passo para frente, ela investe, né? Ela empreende, ela se dedica, enfim, ela faz um movimento em direção à prosperidade e internamente ela mesma se boicota. Para quê? Para se manter vinculada a esse sistema que está num padrão de escassez, né? Então, isso é uma das coisas que é bem legal a gente compreender, né? Para a gente poder ir transformando isso internamente. Quando a gente leva isso para a constelação, esse trabalho acontece de uma forma muito bonita. E quando a gente trabalha com essas informações com autonomia, né? Que é um pouco da nossa proposta hoje, trazer esses saberes para que a gente se revisite internamente, se questione se é o nosso caso ou não. É muito importante que a gente não faça essa busca interna só através do consciente, só através do nosso racional. Porque, veja, racionalmente, ninguém vai fazer isso, né? Racionalmente, a pessoa que empreende, ela quer ter sucesso, né? A pessoa que trabalha, ela quer ser bem remunerada pelo seu trabalho. Então, racionalmente, a gente não consegue quebrar esses padrões. Mas quando a gente se abre de coração, né? Quando a gente faz uma investigação na nossa alma e reconhece que existe esse padrão, aí a coisa muda. Porque aí a gente pode trilhar um caminho de transformar isso internamente, demonstrar para o nosso sistema, né? Nosso sistema familiar, eu vou fazer assim, por quê? Porque são os meus ancestrais, todos que viveram, né? Para ter aqui hoje. Então, eu me volto para esse sistema com profunda gratidão e devoção pela minha vida, por tudo que eu recebo, né? Por tudo que eu posso tomar desse sistema. E eu caminho para frente em direção à prosperidade, a uma prosperidade que esse sistema ainda não experimentou, ou que está muito lá atrás, está muito esquecido, gerações e gerações de escassez. Então é muito importante, né, fazer esse movimento. Na constelação a gente vai falar muito sobre movimento, tá? Sobre a gente caminhar na direção, né, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente enxerga como uma possibilidade de vida boa para nós. E é interessante que quando a gente faz o trabalho com as constelações, o sistema ele vai se movimentar não em direção ao que é o meu desejo para mim. O sistema não vai me apresentar aquilo que eu quero. O sistema ele vai apresentar aquilo que é o melhor para o sistema todo. Então, a consciência sistêmica, né, a consciência dessa alma, sabe o que é melhor, né? Como eu posso reconhecer o meu sistema, honrar o meu sistema e também obter o que eu desejo. Muitas vezes isso passa pelo caminho da humildade, né? Muitas vezes a pessoa chega com um certo desdém pelo seu sistema, quando o sistema tem uma sobrecarga de escassez. Ela não quer fazer parte daquele sistema. Mas quanto mais ela nega, mais a alma se vincula e assume essa fidelidade. Por quê? Porque nós pertencemos. Então, isso é um desdobramento da lei do pertencimento. Nós precisamos pertencer ao nosso sistema, né? Quando a gente se auto-exclui ou exclui alguém do sistema, isso gera sofrimento. E o sistema, a consciência do sistema, né? A gente está entendendo como algo que é muito maior do que a nossa consciência individual, do que cada um de nós. Essa consciência sistêmica deseja que tudo fique bem
para todas as pessoas. É uma fluidez de amor, né? Então, vou trazer de novo a imagem que eu trouxe ontem, que é a minha favorita da vida, acho, né? Que o Bert Hellinger nos diz que todas as nossas relações, tudo o que acontece nas vidas de todos nós é movido pelo amor. Quando esse amor está desordenado, há sofrimento. Então, o amor é como se fosse um rio, né? Um rio que flui naturalmente, cada geração após geração, dentro das águas desse rio, recebendo esse amor que vem de muito antes de nós estarmos aqui. A ordem são as margens do rio. Então, quando as margens do rio estão quebradas, né, erosionadas, meio tortas, um pouco de lama, umas pedras, né? Quando essas margens elas não estão dando o contorno, né, que as águas precisam para fluir na direção da felicidade, da saúde, da prosperidade, da paz, né, dos valores que todos nós precisamos, desejamos, né? Quando essas margens não estão ordenadas, esse amor transborda. Às vezes aparece na forma de uma violência. Esse amor vaza, né? Ele sai fora. E aí aparece alguém lá na frente, uma geração lá na frente, que não se sente amado, não se sente pertencente ao sistema. Se sente um patinho feio, né? Um peixe fora d'água, para aproveitar essa imagem da água. Então, essa imagem é uma imagem, na minha opinião, muito potente, né? Porque se a gente pensar que a ordem são as margens do rio, quando a gente faz um trabalho de ordenamento, que é o que se propõe no trabalho com as constelações, e é o que eu estou propondo, né? Que cada um de vocês que está assistindo essa transmissão, que vai assistir posteriormente, que use essas informações, né, no seu trabalho interno, para trazer esse ordenamento. E aí, a partir do momento que acontece esse ordenamento interno, esse amor pode fluir, tá? E quando eu estou falando do amor sistêmico, eu estou falando de uma energia de vida, né? É uma energia vital, é uma energia que faz com que do encontro entre duas pessoas nasça vida. O que a gente faz com essa vida? Né? A gente precisa tomar essa vida para nós. A gente precisa fazer esse movimento. Em algum momento da vida, a gente precisa fazer esse movimento de tomar a nossa própria vida nas nossas mãos. Eu não sei se para vocês é clara essa imagem, vocês podem me dizer, né? Vocês podem compartilhar também experiências, se o que eu estou dizendo move algo em vocês, né? Mas nós conhecemos pessoas, né? Se a gente parar para pensar, se a gente não conseguir pensar na gente mesmo, a gente parar para pensar, a gente consegue identificar pessoas que são adultos, mas que nunca tomaram a sua vida, né? Então, que são pessoas adultas, mas que estão ali num lugar ainda como se fosse da criança, dependendo, né? Que vem alguém para falar o que a pessoa precisa fazer, para ajudar ela a tomar suas decisões, né? Para impulsionar ela no sentido dela crescer ou dela cuidar dela própria, né? A gente tem uma geração de jovens que corre um sério risco de não tomar a vida para si. Por quê? Por uma super proteção dos pais. Porque os pais, eles querem o bem dos filhos. Então, eles querem dar esse amor, um amor que muitas vezes eles não receberam, né?
Então, querem nutrir os filhos de tanto, de tudo e tanto, que esses filhos, muitas vezes, têm dificuldade de falar, bom, daqui, muito obrigada, agora daqui eu assumo. Eu vou receber tudo isso que eu recebi de vocês, meus pais, dos meus ancestrais, e agora eu vou escolher o meu caminho, né? Que seja um caminho de bem, né? Um caminho que vai beneficiar todo o sistema, porque o sistema se alegra, né? Quando a gente vai bem na vida, né? Quem não quer ver as pessoas da sua família crescerem, né? Estarem felizes, saudáveis. E é assim. Aí eu queria saber de vocês um pouco. Eu estou me sentindo acompanhada, estou me sentindo muito feliz, mas também estou sentindo falta dessa interação. Então, eu gostaria de convidá-los, né? Convidá-las, as mulheres, né? Mulheres, a trazerem aqui suas questões, tá? Se vocês quiserem compartilhar experiências ou tirar dúvidas sobre o que a gente já conversou. E eu vou tentando também sentir, né? E trazendo informações que eu considero relevantes, né? Dentro desse estudo, que é um estudo, na verdade, muito amplo. Chegou aí a Micheline, a Deise, Maria Aparecida. Boa noite, queridas. Eu fiz uma revisãozinha das leis que a gente conversou ontem, né? Já trazendo algumas informações novas também. Estou convidando as pessoas a trazerem dúvidas e aquelas que já tiveram experiência com a constelação também, que queiram compartilhar um pouquinho, fiquem à vontade, tá? E, bom, enquanto isso, eu vou falando mais um pouquinho. A gente tem um atraso, né? Vocês me ouvem um pouco depois que eu falo. Então, eu vou aproveitar aqui um pouquinho para trazer mais algumas informações que eu considero relevantes, né? Então, eu fiz uma enquetezinha, né, no Instagram. Eu me arrependi de não ter feito por mais tempo, para poder ter uma coleta de dados mais substancial, assim, né? Porque poucas pessoas responderam, né? Foi pouquinho tempo. Mas eu quero contar para vocês como foi, porque eu coloquei perguntas assim, né? Primeiro eu coloquei uma pergunta assim: como é a sua relação? Você se relaciona bem consigo? Né? E aí o Instagram dá duas opções. Você pode colocar sim ou não, né? Aí eu falei, bom, sim ou não não dá, né? Você se relaciona bem consigo, sim ou não? Não dá. Então eu criei uma resposta que era: me amo e me cuido, que eu considerei que seria um ideal de bom relacionamento consigo, né? Quando eu me amo, eu me cuido, eu estou me relacionando bem comigo, tá? Isso é a minha visão. E eu coloquei uma outra opção que era ainda não. E a ideia era fazer uma provocação mesmo, sabe? Para que as pessoas pensassem: será que eu me relaciono bem comigo? Será que eu me amo e me cuido? Ou será que eu ainda preciso trabalhar nessa relação, né? Que eu ainda posso melhorar, né? Essa relação de auto-amor, de autocuidado, tá? Então, uma das coisas que a gente pode constelar, e que pouca gente sabe, é que a gente pode constelar a nossa relação com a gente mesmo. A gente pode constelar a nossa relação com a nossa saúde, com o nosso trabalho. A gente pode constelar todas as questões que dizem respeito à nossa própria vida e à dos nossos descendentes, tá? Então, isso é algo também que eu queria deixar aqui. E aí, a outra, eu estou vendo as perguntas, vão mandando, tá?
Eu já vou pegar elas aqui para a gente conversar a respeito. E a outra pergunta era assim: como é a sua relação com a sua família? Você se relaciona bem com a sua família? E aí também acho difícil, né, a gente dizer, me relaciono bem, sim ou não. Porque entre o sim e o não, tem todo um espectro, né, de possibilidades de relacionamento, até porque a nossa família, né, de maneira geral, pode ser uma família muito ampla, né? Mas a gente está falando de família de origem, né? Então, os nossos vínculos de sangue, vamos dizer, né? E aí eu coloquei duas possibilidades de resposta. Uma era sempre pode melhorar, né? Então, quando a gente está num caminho de busca, né, por nós mesmos, né? E aí eu trouxe também esse tema como uma proposta, né, de reflexão, que as constelações familiares são uma busca pela verdade, tá? É uma verdade que vive em nós e que muitas vezes a gente não acessa, mas que quando a gente se dispõe a acessar, a gente acessa. É mais ou menos como se eu precisasse querer entrar nesse rio. É como muitas vezes é como se esse fluxo de amor que vem da minha ancestralidade, ele dependesse da minha ação de querer ocupar o meu lugar para receber e tomar aquilo que é meu por direito, né? E aí nisso a gente inclui a verdade, né? A sabedoria do nosso sistema, a sabedoria das histórias que aconteceram e também a sabedoria de tudo que foi aprendido por essas gerações, porque a gente herda isso também, né? Então as pessoas viveram, né? As pessoas, nossos ancestrais, nossos pais, mães, avós, avós, né? Isso vai crescendo, não é isso? Então a gente tem dois, né? O pai e a mãe, depois 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. Então, né? Gerações atrás nós temos centenas de pessoas que estão que viveram, né? Que viveram, que morreram, que sofreram, que amaram, que lutaram, que viveram coisas muito intensas, né? Muitas vezes destinos difíceis, né? Como a gente chama, para que a gente pudesse estar vivo aqui hoje. Então eu fiz uma pergunta assim: como é a sua relação com a sua família? E as opções eram: sempre pode melhorar ou não me sinto parte. E aí tem mais uma provocação. Por quê? Se eu não me sinto parte, né? Então, as pessoas que responderam não me sinto parte, essas pessoas têm mais dificuldade de tomar para si aquilo que o sistema familiar traz para elas, né? Então, o convite para quem não se sente parte é olhar para esse sistema familiar com humildade, né? Reconhecer que a nossa vida, né, a sua vida aqui nesse momento depende desse sistema. Tudo que essas pessoas passaram precisou acontecer do jeito que foi para que você pudesse estar vivo aqui nesse momento, né? Muitas vezes a gente olha com um olhar de julgamento para a nossa família de origem, né? Então eu faço essa provocação com muito respeito e com muito carinho, né? Porque a humildade em geral, ela é algo desejável, né? Quando a gente pergunta para as pessoas, a humildade é uma virtude, as pessoas falam, legal, humildade, mas como que a gente alcança a humildade, né? É quando a gente se reconhece como menor que os nossos pais, quando a gente abre mão do julgamento, né? Então, se eu sou menor, como eu posso ter a visão de tudo o que essas pessoas passaram, né? De todo o sofrimento que elas carregaram para que elas agissem de tal forma que eu não considero que seja boa, ou que me maltratou,
ou que me violentou, ou que me abandonou, né? Então, o que fez com que as pessoas que viveram antes de mim agissem da forma como eles agiram é algo incompreensível para mim, desse lugar em que eu estou hoje. Por quê? Porque eu sou menor. Então, eu posso olhar para a história da minha família, eu acho isso um convite muito interessante, isso é uma outra proposta, tá? É a gente estudar, conhecer, conversar com as pessoas da nossa família, as pessoas mais velhas, para saber mais informações sobre a família, né? Nessa busca pela nossa verdade, isso costuma trazer informações interessantes, mas precisa ser um olhar livre de julgamentos. Precisa ser um olhar curioso, um olhar como o da criança, né? Eu quero estudar essa história, eu quero me apropriar dessa história, porque isso tem a ver comigo. Eu faço parte, se reconhecer como parte, né? E aí, o Jorge Seliman, que é um constelador que eu amo, né? Um constelador argentino, que é responsável pelas constelações da Casa Firmamento, vocês podem pesquisar depois. Quem tiver interesse em constelações em grupo, por exemplo, ele é excelente e ele está fazendo as constelações à distância pela internet. E eu aprendi com ele muito, né? E uma das imagens que ele usa, ele fala que é como se o sistema familiar fosse um castelo, né? E a pessoa que não se sente parte, ela está exilada. Então, ela precisa chegar lá, aqueles castelos medievais, rodeados por poços, com jacaré, né? Aquela coisa muito difícil de entrar lá, não é fácil. Mas ela precisa acreditar que lá dentro tem um tesouro ao qual ela tem direito, é dela. Então, ela precisa ir lá tomar. E aí ele usa essa imagem, ele fala, então você tem que ir lá jogar pedra no portão do castelo para você poder, para baixar aí a ponte que eu quero entrar. Ao mesmo tempo, né, e numa outra posição, quando eu faço parte do sistema e eu identifico que tem pessoas fora do sistema, que são os excluídos, né, que a gente conversou ontem, a gente pode retomar isso porque é um assunto muito importante. Quando eu identifico que tem pessoas excluídas no meu sistema familiar, aí eu faço um outro movimento. Vou baixar aqui a ponte para poder acolher aqui no meu coração, porque eu faço parte desse sistema, então isso é um trabalho que eu posso fazer pelo sistema. Dar um lugar no meu coração e assim dar um lugar no coração desse sistema para aquela pessoa que foi excluída, né? Então, uma pessoa que ficou fora do sistema, porque gerações atrás, alguém que tinha um poder dentro desse sistema disse: não, isso que ele fez está errado, e exclui, tá? Então, uma palavra importante no trabalho com as constelações é inclusão. Olha que palavra atual, né? A gente está precisando trabalhar muito as questões de inclusão. E é facinho a gente cair numa armadilha de se sentir uma pessoa muito amorosa, muito pacífica. E quando a gente percebe, a gente está excluindo, de novo, alguém que não pensa como nós, ou que não tem o mesmo conceito de paz que nós, né? Que tem valores diferentes. Então, a inclusão é algo muito importante. Eu quero dar uma olhadinha aqui. Então, aí a Valéria falou, existem vários tipos de constelações. Como saber qual é o melhor para mim? Qual me sentirei mais confortável? Existem vários tipos de constelações. Como saber? Uma pergunta muito interessante. Olha, eu sinto que isso é muito pessoal, né? Eu posso dizer, acho que compartilhar um pouco o meu percurso, né? Eu sou uma pessoa muito desconfiada.
Eu tenho um trabalho de autoconhecimento já há muitos anos, quase 15 anos, que eu estou comprometida com essa busca pela minha verdade, né? Muito antes de conhecer as constelações familiares. E o que eu percebo sobre mim, né, nesse caminho de busca, é que eu só consigo trabalhar bem com uma pessoa em quem eu confie muito. Então, se eu vou fazer uma terapia, esse terapeuta, essa terapeuta, né, no meu caso pessoal, eu acabo sempre trabalhando com terapeutas mulheres. Sempre não, na constelação não, mas muitas vezes. Então, essa terapeuta, ela precisa ganhar a minha confiança. Só que isso não é algo que acontece com um esforço, sabe? É algo que acontece naturalmente. Então, para mim, né, na minha experiência pessoal, eu sinto que eu chamo, né? Então, por exemplo, quando eu estou me preparando para ter essa conversa aqui com vocês, eu me conecto, né, com essa energia, com essa egrégora, com essa força através da qual a gente trabalha, né, com as constelações familiares, com essa consciência sistêmica, que para mim é algo muito, muito maior que toda a humanidade, né? E quando eu me conecto com essa força, eu me sinto muito segura. E eu sinto que são colocados no meu caminho as pessoas certas para me acolher, né? Então, sei lá, esse constelador que eu mencionei, né, da Casa Firmamento, eu conheci ele através de uma indicação. Mas o primeiro contato que eu tive com ele, o primeiro trabalho que eu participei, eu já me senti muito segura. E mesmo assim eu não constelei. E quando eu voltei, né, na segunda vez que eu participei, que foi quando eu constelei, realmente, ele já tinha a minha total confiança. Né? Eu já estava entregue. E esse trabalho, ele é um trabalho de entrega. Né? Então, eu acho, Valéria, que o que faz com que a gente se sinta confortável é o nosso grau de confiança no profissional, né? Eu acho que é por aí. Então, eu, pessoalmente, eu gosto muito de indicações, né? Quando alguém... Né? Então, para mim, por exemplo, no meu consultório, as pessoas chegam para mim muito através de indicações de pessoas que já trabalharam comigo, né? Porque a pessoa faz um trabalho, se sente bem, colhe o benefício, e aí ela, né, comenta com outra, e aí esse é o fluxo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, né? Eu gosto... Para mim, geralmente é assim que eu me sinto segura e é assim que a confiança vem, né? Então, acho que esse seria uma possibilidade boa, né? Buscar uma indicação de alguém que você confie, né? E procurar conhecer esse profissional antes de realizar o trabalho, né? Então, eu mesma tenho vários profissionais, vários não, né? Eu tenho alguns profissionais que eu indico, né? Já mencionei tem meus professores, né? A minha formação foi no Instituto Verte, aqui em São Paulo, que fica ali na Vila Madalena, e eu me formei com dois professores muito queridos e muito conectados, sabe? Porque esse trabalho também é um trabalho, o constelador, para ele ser um bom constelador, pelo menos no meu entendimento, né, uma boa consteladora, não basta estudar, sabe, teoria. Tem uma parte do trabalho que a gente precisa entregar. E eu posso dizer para vocês que isso é a maior parte do trabalho. Porque é a consciência sistêmica que dita o trabalho, né? Como eu falei, se o constelador ele tenta controlar, isso a gente vê, eu já vi também acontecer. Quando o constelador tem certeza que a solução do problema daquela pessoa é aquela.
E aí o constelador tenta manipular o campo para chegar naquela solução. É muito triste quando isso acontece. Né, a situação que eu vivi, que me deu essa sensação, claro que isso é um julgamento também, né? Foi a minha percepção. Mas a situação que eu tive essa percepção, eu me senti muito triste, porque eu sabia que aquilo limitaria aquele trabalho. Mas eu também confio que se aquela pessoa estava constelando ali, aquele constelador, naquela situação, é porque aquele era o trabalho dela. Então eu tenho muita confiança, né? Mas eu gosto muito quando o constelador, a consteladora, abre, sabe? Entrega para o campo a direção do trabalho. E é muito visível, né? Então, esses consteladores que eu indico, né, que são mestres para mim, né? Então, o Jorge Seliman, da Casa Firmamento, e os meus professores do curso no Instituto Verte, que é o Dr. Walter Swain Canoas, né, um médico homeopata, enfim, ele faz várias coisas, dá aula de meditação, ele é muito conectado também, né? Trabalha com enneagrama, com tai chi, e ele faz as constelações familiares também, né? E a professora, que é a Titi Vidal, que é uma astróloga, vocês podem também acompanhar o trabalho dela na internet, ela tem um trabalho muito legal com astrologia, e ela é taróloga também. Então, essas outras ferramentas, elas ajudam também a gente entender a sutileza do campo, né? Então, eu espero, né, ter te dado uma possibilidade de caminho, né, para que você encontre a sua própria resposta, minha irmã, né? E eu vou por aí, sabe? Esse é o meu percurso. Assim, né? E nada como um olho no olho, né? Porque nenhum terapeuta que esteja disponível, né, para acolher, vai se negar a ter uma primeira conversa, para que você se sinta segura e acolhida antes de decidir partir para o trabalho da constelação, que é um trabalho de entrega, né? Um trabalho de confiança, né? A proposta dessa conversa é também uma preparação, né? Porque todos vocês que estão participando dessa conversa hoje, as pessoas que assistirem esse vídeo posteriormente, elas já vão ter algo mexido dentro. E quando isso é movido internamente, né? Quando se gera uma inquietação, bom, então talvez tenha uma desordem no meu campo sistêmico nessa parte, talvez eu precise olhar para isso, né? Essa área da minha vida não está fluindo como eu gostaria, então acho que ali pode ter alguma verdade oculta, né? Que eu gostaria de olhar. Esse movimento, né, essa autoinvestigação, isso leva a gente para um encontro, né, com a verdade. Esse encontro pode acontecer através de uma constelação, mas esse encontro pode acontecer através de um sonho, esse encontro pode acontecer através de uma escrita. Eu uso muito a escrita terapêutica. Eu escrevo livremente, sem me preocupar para ninguém ler, só para tirar aqueles pensamentos, aquelas vozes, aquelas informações. E quando eu leio, ou mesmo enquanto eu estou escrevendo, muitas vezes eu compreendo coisas importantes sobre mim, né? Então, acho que sempre vale a pena, né? O trabalho de autoinvestigação com acompanhamento terapêutico ou de maneira autônoma. Eu, pessoalmente, trabalho muito com autonomia, né? As pessoas que fazem terapia comigo, em geral, vêm, fazem um ciclo profundo e depois seguem trabalhando com autonomia. Mas eu vou falar mais sobre isso amanhã. Amanhã eu quero abordar
né, para quem tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho, aí amanhã eu vou abordar como é que esse trabalho acontece e como que ele dialoga com o trabalho de consciência e equilíbrio, que é o meu trabalho, né? Como que as constelações familiares, como que o pensamento sistêmico, né, dialoga com esse trabalho, como que isso se transformou a partir dessa formação na constelação familiar. Aqui é a V e a G. Amo vocês, vocês são família para mim. E aí vale dizer, né, que a gente não tem só a nossa família de origem, né? A gente tem vínculos que a gente considera que são vínculos de destino. São pessoas que mudaram o destino da nossa família, para o bem ou para o mal, né? Então a gente tem pessoas que a gente se vincula fortemente, amorosamente, né? E tem pessoas que alteram o destino. Por exemplo, uma pessoa da nossa família passa por uma situação de risco e um médico salva a vida dela. Um médico, um bombeiro, ou outra pessoa, né? Essa pessoa que salvou a vida dessa pessoa da nossa família passa a ficar vinculada ao nosso sistema. Ah, e se for uma pessoa que tirou a vida? Alguém que matou, que violentou, que roubou, também fica vinculado ao sistema. E aí a Deise pergunta, qual o vínculo do dinheiro na constelação familiar? Então é assim, tem várias possibilidades. Quando a gente abre o campo sistêmico numa constelação, a gente percebe que as pessoas têm relações muito diversas com o dinheiro, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, Deise. Eu não sei se você... acho que você entrou depois, talvez, né? Mas eu estava conversando um pouquinho sobre quando na família existe uma escassez, por exemplo, e isso gera, e eu aqui nessa vida, muitas vezes, para me manter, para me sentir pertencente ao sistema, eu gero uma fidelidade a essa questão da escassez. Então, isso é comum. Mas tem outras possíveis relações, tá? Por exemplo, pegando esse gancho que eu estava dando desse exemplo, né? Tem uma pessoa que se vinculou ao meu sistema familiar porque roubou terras da minha família, tá? Então, um sistema ao qual essa pessoa faz parte ficou vinculado ao meu sistema familiar a partir desse roubo, tá? Esses sistemas vão permanecer vinculados e isso vai gerar uma desordem, né? Uma desordem que aconteceu. E isso vai gerar movimentos nas próximas gerações. Esse movimento que vai acontecer nas gerações futuras, pode explicar um pouco do vínculo de uma pessoa com o dinheiro. Eu sei que não é muito claro, mas vamos lá. Precisaria, talvez, entender um pouco como é a sua relação com o dinheiro. A sua relação pessoal. Quando a gente leva para a constelação, a gente constela a relação com o dinheiro. E aí isso se manifesta, né? Aí a gente consegue ver. Então tem gente que se relaciona com o dinheiro como se fosse uma brincadeira. O dinheiro fica ali brincando na volta da pessoa e ela não consegue tomar para si aquilo que é dela. Tá? Tem gente que
não valoriza o dinheiro. Racionalmente, a pessoa quer, né? Como eu já falei anteriormente. Então, racionalmente, todo mundo, né? Nós vivemos aqui nessa sociedade em que o dinheiro é muito importante para a nossa subsistência, para atendimento de nossas necessidades, diversas necessidades, a gente depende do dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, em algum lugar muito inconsciente, a pessoa tem uma relação com o dinheiro que é de... Ai, será? Sabe? Então, é um dos lugares, uma das possibilidades de trabalho bem interessante da constelação. É olhar para essa relação com o dinheiro. E um possível caminho, né, é exatamente estudar como isso era, como isso acontecia nas gerações anteriores. Tá? Então, nas gerações anteriores, como era essa relação? Isso costuma trazer bastante informação sobre a gente. Às vezes, não só com relação ao dinheiro, mas com relação a várias questões da nossa vida, às vezes a gente faz tudo para não repetir a história de alguém da família que a gente já conhece e que a gente não gosta, né? Então, aqui, no consultório, na terapia, a gente ouve muito isso, né? Não, porque a minha mãe faz assim, eu não quero ser igual a ela. Ou então, porque o meu pai me batia e eu não quero bater nos meus filhos, né? A gente faz um esforço muito grande para não ser igual, para não repetir aquele padrão. E isso é válido. Mas o que acontece? Nós somos movidos pelo nosso inconsciente em grande parte das nossas ações. A nossa vida, ela não está totalmente no nosso controle. E quando a gente fala de tomar a vida nas mãos, a gente também não está falando de controlar tudo. Até porque a vida pode trazer muito mais. A vida pode nos trazer muito mais do que a gente possa sonhar. Nossa vida pode ser muito melhor do que a gente consegue alcançar. Então, a gente precisa se liberar também para essa possibilidade de ter mais da vida, né? Mas o que acontece? O nosso inconsciente, ele move uma grande parte das nossas ações, da nossa fala, das nossas relações. Então, quando a gente se dispõe a fazer uma busca pela verdade, a gente está olhando para esse lugar, né, que a gente chama de sombra, né? Para essa parte nossa que está oculta. Uma imagem que é muito usada na psicanálise, que eu acho que é legal também da gente ter em mente, é aquela imagem do iceberg, né? Não sei se vocês já viram, se vocês não viram, eu peço para vocês olharem a imagem, pesquisar na internet. Agora, todas as imagens que a gente precisa, a gente, né, consegue ver a imagem mesmo, uma foto de um iceberg. Vocês vão ver que o iceberg ele é uma montanha de gelo submersa, né, embaixo da água. Uma pontinha do iceberg fica para fora da água. E uma montanha está embaixo da água. Essa pontinha para fora da água é o nosso consciente, ou seja, é a nossa razão, é a nossa mente racional, as coisas que a gente sabe sobre nós, sobre a vida, sobre as nossas relações, sobre as coisas que a gente quer fazer. E a montanha é tudo que a gente não sabe. Só que essa montanha que está embaixo da água, ela também faz parte de nós, né? E é muitas vezes de lá que vêm as informações que fazem a gente agir de um jeito ou de outro. Por isso é que esse trabalho e essas provocações, né, que eu estou fazendo aqui com vocês, o objetivo é levar vocês nessa busca, né? Não dá para mergulhar e querer ir muito profundo lá, né, nessa montanha de gelo, porque senão a gente congela.
certo? Mas a gente pode, sim, dar um pequeno mergulho e voltar. E quando a gente tem um apoio terapêutico, um suporte, ou quando a gente vai fazer um trabalho com um constelador, com uma consteladora, a gente dá um mergulho mais profundo. Porque aí a gente não está contando só com a nossa força, a gente está contando com a força de todo o nosso sistema e com o suporte terapêutico. É como se a gente fosse agora equipado, né, para o mergulho. Então a gente tem a roupa apropriada, a gente tem equipamento para respirar, a gente está ali, está seguro, né? Estamos seguros, seguras, a gente pode dar esse mergulho. Mas uma coisa muito interessante, good vibes, querida, querida Maria, muito bom. Uma coisa muito interessante, né, da gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que no trabalho com a constelação familiar e no meu trabalho em geral, e daí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, né? Quem tiver interesse está super convidado a acompanhar. A gente não tem a pretensão de conhecer tudo o que está no nosso inconsciente, porque é muita coisa. A gente não dá conta, tá? Então, assim, toda a informação sistêmica existe, mora em nós. Mas a gente só acessa aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisa para realizar as transformações que a gente precisa realizar ou deseja realizar, tá? Então, conforme a gente vai se abrindo, a gente vai abrindo o coração, né? Que foi o convite que eu fiz para vocês. Abre o coração, abre a sua mente para receber algumas informações novas, né? Que te ajudem a se conectar com você, a se conhecer um pouco mais, né? Quando a gente faz isso, quando a gente se dispõe, né? A pôr o pezinho lá no rio e sentir esse fluxo de amor, as coisas vão se abrindo para nós, sabe? As coisas vão se abrindo, né? É um processo muito bonito e é um processo de confiança na vida, porque a vida ela é muito generosa com a gente. A gente conhece pessoas que chegam na constelação familiar com destinos muito difíceis para lidar, né? Por exemplo, como eu já mencionei, uma pessoa autista, né? Ou uma criança autista. É um destino difícil. É um destino difícil. Ela está carregando em si toda a sobrecarga de um sistema. Então, quando a gente pode se reunir num grupo, né? Ou fazer um trabalho através das constelações familiares, para que o destino dessa criança seja mais leve, isso é muito lindo. Não tem nada mais lindo. A coisa mais linda que eu já experimentei nas constelações é quando a gente pode trabalhar pelo destino das crianças, pelas futuras gerações, né? E aí eu estou dando um exemplo bem específico, mas a gente pode pensar nas nossas crianças que talvez não tenham questões, diagnósticos, de nenhuma questão parecida com o autismo, mas que vão ser liberadas de sofrimentos e de situações pelas quais a gente tenha passado na nossa vida, a partir do momento que a gente olhe para isso e que a gente cuide de nós, né? Então, as violências, né? Eu dei o exemplo em algum momento, o meu pai me batia e eu não gostaria de bater nos meus filhos. É muito difícil não repetir os padrões. Então, quando a gente se dispõe a fazer isso, a vida, ela nos presenteia com recursos. E aí a gente precisa tomar esses recursos e se munir
desses recursos para fazer as coisas do jeito que a gente acredita, tá? Então, eu deixo, usando esse exemplo, né? Então, eu deixo de julgar esse pai que violentou, ou que abandonou, ou essa mãe que não foi a mãe que eu gostaria, ou que eu sonho, ou que eu idealizo. Eu deixo de julgar quem veio antes de mim, quem é maior que eu. Eu me coloco no meu lugar com humildade. E eu me capacito para fazer o meu melhor pela minha descendência. Então, todo mundo que vem depois de nós, nossos filhos, filhas, sobrinhos, netos, todo mundo que vem depois, as futuras gerações, são menores. Por isso, nós podemos e devemos trabalhar por eles, tá? E aí eu estou falando de constelação familiar, sim, mas eu também estou falando de uma consciência sistêmica que independe da gente abrir uma constelação. Porque se nós que estamos aqui trocando essa ideia, a gente abraçar essa ideia, a gente já faz diferença. E a gente precisa, né? A gente precisa cuidar das nossas crianças. A gente precisa. E aí, são 9 horas, já passou um pouquinho das 9. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu gostaria de ter um retorno de vocês também, como vocês estão se sentindo agora, se ficou alguma dúvida. E aí a gente vai encerrar a nossa conversa de hoje. Eu imagino que tenham ficado dúvidas. É um pouco essa a ideia também, né? É um estudo aberto, então, né, longe de mim querer sanar todas as suas dúvidas. Espero ter suscitado alguns novos questionamentos, né? E amanhã eu quero convidar vocês para a gente seguir, continuar mais um pouco. Ah, Vanessa, maravilhosa. Minha comadre. Que gostoso. Eu também estou adorando. Mas eu assumi esse compromisso, né, de não passar muito de 1 hora de transmissão, que eu acho que é uma forma de respeitar também, né, as programações, né, das pessoas que se dispuseram a estar aqui com a gente. Mas, assim, super disponível para a gente continuar estudando, tá? Então, o convite é amanhã. E amanhã eu quero começar falando um pouquinho do meu trabalho, tá? Então, eu vou tentar não. Eu vou fazer isso. Eu quero apresentar para vocês a forma como eu venho trabalhando com as constelações familiares, individuais, em consultório e à distância. Porque é isso, né? Essas são as condições que a vida está nos oferecendo nesse momento e eu abracei com amor. Está sendo muito interessante, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre outras áreas do meu trabalho, outras ferramentas que eu uso também, para que vocês possam conhecer e para que a gente possa continuar nessa troca, né? Então, aí outras dúvidas que surgirem também. E claro, a gente continua na conversa sobre o pensamento sistêmico e as constelações familiares. Então, também, se vocês tiverem vontade de compartilhar com outras pessoas, convidar, né, pessoas amigas, por favor, fiquem à vontade. E é legal também, de hoje para amanhã, né? Quem sabe surgem novos questionamentos,
Então, se vocês levarem, né, essas informações que a gente trocou hoje eu falei bastante, e ontem também teve bastante informação. Então, se vocês levarem essas informações que a gente trocou para o sono, né, e descansarem, e sonharem, e deixarem, né, derem um pequeno mergulho, né, nesse inconsciente, que é o que a gente faz quando a gente sonha, talvez amanhã tenham suscitado novas questões, tá? E aí eu quero encorajar vocês a trazerem essas questões para a gente trocar um pouco, tá? Com relação às pessoas que trouxeram, né? Então a Valéria, a Deise, né? Que abriram explicitamente, né? Questionamentos. Eu espero ter apoiado, né? E me mantenho aberta também para caso algum de vocês sinta necessidade de trocar mais ideias, mas não se sinta à vontade para falar aqui nesse espaço que é público, pode me procurar também pelas redes sociais, pode me procurar no particular, tá bom? E a gente pode conversar. Então, eu agradeço demais a presença de todos e todas. Achei encantado. Que bom, a Tânia também está adorando. Eu também adorei. E agradeço muito, tá? Essa oportunidade da gente estar junto aqui hoje. Muito feliz. E desejo que todos tenham uma boa noite e um caminho de muita luz, né? Que a gente possa alcançar essa verdade, que a gente possa se comprometer com essa busca pela verdade e alcançar uma verdade que seja libertadora, né, que traga felicidade para nós. E quando a gente fala de felicidade, que a gente possa sempre pensar numa felicidade que seja possível para todos e todas, né? Algo que seja bom para mim e que quando eu alcanço esse bem, eu também consigo beneficiar a minha comunidade, a minha família, né, as pessoas que estão à minha volta, que a gente possa semear, né, seguir nesse trabalho, tá bom? Que gostoso. Agradeço. Recebo todo esse amor, tomo para mim, levo no meu coração e é recíproco. Eu acho que é isso. Eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Ah, acho que é isso. Muito boas vibrações mesmo. Até amanhã.